Como que eu fiz para colocar esse livro aqui em prática, mesmo sendo uma pessoa que não gostava de ler e muito menos sabia absorver e aprender um livro? Talvez você não saiba aqui da minha história, mas há alguns anos atrás eu não tinha o hábito de ler. Eu até lia, mas eu lia assim com uma certa dificuldade, não conseguia ler um livro e me lembrar dele depois. E isso acontece com muita gente. Se a pessoa lê um livro, ela fica encantada ali, que está com um monte de informação na frente dela, mas na hora de lembrar o que ela leu, na hora de aplicar, é como se você não tivesse lido o livro. E eu estava nessa época. Era uma época que eu até conseguia ler, ter constância para ler, mas eu não conseguia absorver nada. Eu não tinha ainda habilidade para aplicar. E hoje eu tenho essa habilidade, mas foram anos aí estudando, aprimorando, e hoje eu até ensino isso aqui. Mas muita gente não vê o meu antes. E é legal falar isso porque as pessoas pensam que a leitura ela é um dom. As pessoas que leem muito, elas leem porque elas têm um dom, elas têm o QI mais alto, elas são mais inteligentes. Eu demorei 7 a 8 anos para me formar. Inclusive, muitas histórias que eu conto aqui é da época de faculdade, que eu era da FECAP. E quem estudou comigo sabe, inclusive tem amigo meu que vê aqui essa rede social e fala: meu, nem acredito que você fez um Instagram sobre livro, um canal sobre livro, uma vez que você na faculdade não levava o próprio estudo muito a sério, porque eu tinha muita dificuldade, na verdade, né? E eu também era um pouco indisciplinado, não gostava muito de ir pra aula, não. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que mesmo eu com todas essas dificuldades, esse livro foi muito importante para mim por dois aspectos. Primeiro que ele me ensinou uma coisa que fez eu querer empreender, que fez inclusive eu largar o carro, entre outras coisas, mas ele também me mostrou como aplicar o livro na nossa vida. E eu vou trazer para você nesse vídeo como que eu fiz isso. Talvez ele tenha sido o primeiro livro assim que eu realmente pratiquei na minha vida, e todo mundo que me acompanha aqui tem esse interesse, né, de ler, aprender e aplicar. Ler e aprender somente não vale, né? Você precisa colocar em prática, senão você vai ficar muito inteligente, mas sem muita sabedoria. Que sabedoria é justamente você saber pegar uma informação e colocar ela em prática na sua vida. E nesse vídeo eu vou mostrar também 3 erros que eu cometia, que você comete aí e que impede você de ter uma leitura produtiva. Pouca gente sabe que eu tinha esse lado aí indisciplinado, nada produtivo com a leitura, mas um dia eu estava no ônibus, indo para o trabalho, e um vizinho meu, o Rafael, ele pegou o ônibus comigo e ele estava lendo esse livro aqui. Só que não era essa versão do Pai Rico, Pai Pobre. Era ainda aquela capa que tinha um senhor segurando um menininho assim na mão, que é uma edição anterior, né? Essa aqui é a edição de 20 anos. E ele começou a falar muito bem, ele falou: cara, a gente precisa ler esse livro, lê também, pô, tô estudando ele e tal, tá abrindo minha mente. Ele ficou 40 minutos falando desse livro. E eu não tinha, né, nunca lido esse livro. Legal. Aí, eu lembro que na FECAP, né, na faculdade que eu fazia, lá tinha uma biblioteca e a gente podia pegar os livros emprestados. Aí eu peguei o livro Pai Rico, Pai Pobre emprestado, a mesma versão que ele tinha, da capa anterior, e eu comecei a ler ele. E aí eu fiz um cruzeiro na época com a Fernanda, a gente foi para Uruguai e Argentina, e eu levei o livro. Eu mal li o livro no cruzeiro, né? No cruzeiro a gente ficava lá nas festas, no cassino, tinha uma coisa que a gente lembrava, era ler, estudar. Mas a leitura era legal. Mas o ambiente não era para isso. E aí, olha a besteira que eu fiz. Cheguei no Brasil, quando eu fui procurar na minha mochila, eu tinha esquecido o livro lá. Aí eu comecei a mandar e-mail para a Costa, né, que era a empresa do cruzeiro, comecei a tentar entrar em contato com eles não achavam o livro e tudo mais. E aí nisso daí foi passando, cheguei até a bibliotecária da FECAP, falei: olha, eu perdi o livro e tal, estou esperando a Costa me responder, só que nisso daí já tinham passado algumas semanas. E lá, cada semana tem que renovar, né? Então você pegava o livro por 7 dias, passava 7 dias, você tinha que renovar de novo. Você podia fazer acho que 4 renovações. Eu falei: tudo bem, Rafael. Mas assim, independente deles devolverem o livro ou não, você tem uma multa aqui. Na época eu me lembro que era quase R$80, cara. Só de multa. Eu falei: como assim? Eu falei: faz semanas que você está com o livro, você não renovou, você sumiu. Então, além de você pagar essa multa, você precisa também nos dar um livro novo. Aí eu fiz uma conta, né? Falei: caramba, eu peguei o livro Pai Rico, Pai Pobre para aprender a ganhar dinheiro e eu tô gastando dinheiro, porque eu ia pagar a multa e tinha que dar o livro novo para eles. Eles exigiam o livro da versão nova, que era essa daqui. Enfim,
Fui lá, comprei o livro, falei, só de raiva, eu vou comprar 2 livros. Um eu vou entregar para a faculdade e o outro eu vou ler. Porque agora não é possível, agora eu tenho uma motivação a mais, né? Eu já gastei mais de R$ 100 nisso. Vou agora ler a droga desse livro para recuperar esse dinheiro, né? Para ver se o pai rico me ensina como que recupera esse dinheiro que eu acabei de gastar. Fui lá, paguei a FECAP, dei o livro para eles. E eu comecei a ler esse livro aqui. E esse é o primeiro insight que eu quero trazer nesse vídeo aqui. Porque o que você precisa para ler um livro, muitas vezes, é de uma motivação a mais. Nesse caso, eu tinha a motivação do meu amigo, que falou muito bem do livro, mas eu também tinha uma motivação a mais, que era o fato de eu ter gastado muito. E para pensar quantas vezes você às vezes não lê um livro, porque o livro é barato. O livro é algo que você paga R$ 20, R$ 30 às vezes, e às vezes o fato dele ser muito barato faz, né, com que a gente de repente não dê muito valor para ele. Inclusive o livro Armas da Persuasão tem um exemplo disso, né? Ele fala que quanto mais caro é uma coisa, mais seu cliente talvez veja valor nela. Então, isso aí para mim foi uma coisa que me marcou na época, porque eu tinha uma motivação ainda mais para ler. E aí eu peguei esse livro e comecei realmente a estudá-lo. E obviamente o livro era muito bom também, né? Não estou tirando o mérito do livro. Mas o que eu quero trazer para você aqui de primeiro ensinamento, dos 3 que você vai ter nesse vídeo, e o último é o mais importante, é que muitas vezes você precisa ter um assunto que te instigue a ler. Um assunto que quando você olha ele, você fala, esse assunto aqui vai me fazer me tornar uma pessoa melhor, talvez financeiramente, talvez empreendendo melhor, talvez vendendo melhor, talvez mais paciente, menos ansioso. O livro tem que causar em você alguma transformação. As pessoas elas buscam o tempo inteiro transformação. Os produtos que você compra, os sites que você acessa, tudo que você faz na sua vida, você busca uma transformação, interior ou exterior. Então o livro ele tem que te trazer isso. E na época, no fundo, eu estava insatisfeito. Eu não estava feliz com o meu emprego, eu não estava feliz com a minha vida. Eu tinha um incômodo muito grande. Eu estava já há anos na faculdade, não me formava. O fato de não me formar fazia com que eu não conseguisse ganhar mais, fazia com que eu não tivesse um currículo bacana para colocar no LinkedIn, para conseguir um emprego melhor. Então, essas motivações, essas coisas que às vezes a gente quer melhorar na nossa vida e a gente não consegue, pode estar impedindo você de ler. Então, não queira se apegar a livros muito conhecidos, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, Rafael, eu vou ler o livro A Coragem de Ser Imperfeito porque é um livro muito vendido, que as pessoas falam. Vai servir para você? Será que nesse momento você quer um livro desse? Será que não vale a pena você se autoconhecer mais? Entender o que você precisa? Igual eu precisava desse livro na época. Esse livro transformou a minha vida. Então, para pensar também nesse aspecto, né? Não queira somente ler livros que as pessoas dizem bem, falam bem dele, livros muito vendidos. Olhe para você, veja se você tem motivação. Porque, cara, você pegar um livro só porque a capa é bonita, porque ele é muito vendido e tudo mais, você vai desistir de ler. Assim como uma série que você assiste, a série não tá legal, você vai abandonar essa série. Começou a ver o filme tá chato, você vai abandonar, independente de ser um filme ganhador de vários Oscars. Aplique isso mesmo com o livro. Então na época eu tinha essa motivação, gastei para ter o livro, meu amigo falou bem, eu estava insatisfeito com o meu momento. O primeiro insight que eu trago para você, que me fez colocar esse livro em prática, a gente volta lá atrás, antes de eu colocar o ensinamento dele em prática, teve uma escolha coerente desse livro. E aí eu comecei a ler, e logo no começo, pessoal, eu acho que é no capítulo 2, é que na verdade o livro ele traz 6 lições, né, que o pai rico explica para o filho dele. E a segunda lição, se eu não me engano, é justamente a lição da corrida dos ratos, que é um dos termos mais conhecidos do livro. Você fala hoje de pai rico, pai pobre, a pessoa que leu, que entendeu o livro, vai sempre comentar dessa lição, que é a lição que ele fala que as pessoas elas vivem na corrida dos ratos. Ela tem um salário, né, e ela tem um nível de vida. Quanto mais o salário dela sobe, mais ela se endivida. Então hoje você ganha 5 mil, se você começa a ganhar 7 ou 8, o que você fala? Poxa, eu vou então comprar um carro melhor, vou pegar uma casa maior, e aí você começa a ganhar mais, vai começar também a contrair mais dívidas, só que você fica a vida toda nisso. O que o pai rico fala? Que na verdade você precisa acumular ativos e não passivos, né? Então a pessoa começa a ganhar mais e começa a acumular passivo. Financia o carro, financia a casa, pega aquilo, pega ali. O que isso faz? Com que ela fique a vida inteira pagando juros, correndo atrás de pagar dívidas.
Agora, se ela desde esse primeiro momento, em vez dela adquirir um passivo, ela adquire um ativo, ou seja, coisas que no final do mês vão colocar dinheiro no bolso dela, uma ação, por exemplo, que você compra e rende, ou um imóvel que você compra para renda, em vez de você morar, enfim. Quanto mais ativos, né, você acumula, melhor. Então nessa época isso me abriu, e na época nem tinha Uber, tá? Mas na época que eu li isso, eu falei, eu vou vender meu carro só me dá despesa. É multa, é licenciamento, é mecânica, é seguro, eu tomava muita multa, cara, para licenciar era sempre muito caro. Eu andava muito de metrô. Combinei com a Fernanda, falei, Fernanda, você se importa da gente começar a usar 99, usar Uber? Não. Eu fui e vendi. Então isso foi a primeira transformação que o livro teve. Mas antes de chegar como eu coloquei isso em prática, vamos voltar então para a parte que eu li, vi a Corrida dos Ratos e fiquei, cara, achei aquilo fabuloso. Falei, caramba, que conceito animal. A vida inteira as pessoas vivem na Corrida dos Ratos e elas não se dão conta disso. Que sorte a minha, com 20 e poucos anos, que eu tô lendo isso. Só que isso ao mesmo tempo foi um inimigo para mim. Foi algo ruim. Por quê? Porque quando eu li isso, eu falei, caramba, esse livro aqui ele é fantástico. Esse livro aqui vale ouro. Eu quero aprender cada centímetro dele, cada paginazinha, cada detalhe que tiver dentro dele eu vou aprender. E isso foi um erro. Por quê? Esse aqui é o segundo erro que você comete. Você nunca vai conseguir aplicar um livro inteiro na sua vida. Não tem como. Mas o livro é muito bom, eu quero aprender cada detalhe dele. Tudo bem, mas você não vai conseguir. Se você colocar um ensinamento em prática, já está muito bom. E o que aconteceu comigo? Quando eu me deparei com essa lição, eu fiquei viciado no livro e falei, eu vou começar agora a ler ele até o final, vou capturar tudo, vou colocar tudo em prática. E aquilo me travou. Aquilo me deixou engessado. Excesso de informação trava a gente. Quantas vezes você não abre ali o Netflix? Pelo menos eu faço isso, acontece muito comigo. Eu abro o Netflix para assistir uma série e eu empaco de tanta opção que tem. Com o livro é a mesma coisa. Se você está lendo o livro, se deparou com muita informação e você querer colocar tudo em prática, querer aprender tudo no detalhe, o que vai acontecer? Você vai empacar. E aí você vai ficar como são a maioria das pessoas que leem, talvez muito. Elas leem muito, elas têm uma obesidade cerebral de tanto conhecimento, tanta informação, mas elas não agem. Elas não conseguem pôr em prática, não é nem por maldade, não é nem por falta ali de vontade, mas é porque tem muita informação para ela. Então, na hora eu comecei a mergulhar no livro, caramba, que livro massa e tal, mas aí eu fui ver que eu não estava colocando nada em prática, eu estava só criando uma obesidade cerebral. E aí, qual que foi a questão, né, que eu me deparei nesse momento aí? Qual que foi a sorte que eu tive, na verdade? Eu diria que a edição desse livro aqui me ajudou a colocar ele em prática, tá? E vai ajudar você também, mas você não precisa comprar esse livro nem essa edição. Como assim essa edição me ajudou? Eu não sei por que todas as editoras não fazem isso, deveriam fazer. Aliás, editoras, siga aqui o que a Alta Books fez no livro Pai Rico, Pai Pobre e façam isso nos livros. Eu acho que por ser uma edição de 20 anos, o que a editora fez, né? Eles começaram a colocar no final de cada uma das 6 lições que o pai rico explica para o filho dele, um campo de notas, Então pode ver que eu comecei a escrever nelas, eu escrevia, anotava. Cara, eu realmente levei esse livro a sério. Mas por quê? Porque isso daqui me ajudou, Outra lição, tem as notas aqui. Que massa, tá vendo? Então sempre que acabava uma lição, eu fazia uma revisãozona do capítulo. E era meio que automático, porque essas notas ela fica no fim do capítulo. Então você termina de ler o capítulo, ele faz algumas perguntas antes, né, o próprio autor, para ver se você entendeu aquele capítulo, e então fica muito fresco na sua cabeça, porque essas perguntas fazem a gente muitas vezes ter um foco maior. Então eu começava a escrever. E qual que foi a grande sacada? Quando, na época, eu comecei a ler bastante, o que acontece? Eu li esse livro, deixei ele de lado e fui ler outro. E eu comecei a gostar desse mundo de desenvolvimento pessoal. Eu sempre estudei em colégio muito fraco, então para mim essas informações elas eram muito valiosas, eram coisas que eu nem imaginava. Então eu comecei a falar, eu vou criar um canal no YouTube, vou postar sobre isso, eu quero ajudar as pessoas também a terem essa informação que eu não tive. Talvez se você estudou no colégio mais privilegiado, num lugar melhor, talvez você tenha tido
a chance, né, embora eu acho que muitos desses ensinamentos não ensinam no colégio, o próprio Pai Rico fala isso, mas caso você tenha tido uma base de ensino melhor, você provavelmente sabe muito mais coisas do que eu sabia. E eu queria passar essa mensagem para as pessoas. Eu falei, caramba, eu quero que as pessoas tenham essa mesma informação que eu estou tendo aqui, porque é muito transformador. E aí o que eu fiz na época? Em vez de eu ler o livro de novo para gravar esse vídeo, eu voltei nele e comecei a ler as notas, comecei a ler essas partes que eu tinha anotado à mão. E quando eu li essas partes que eu anotei à mão, eu falei, caramba, olha tanto de coisa que eu aprendi e acabei esquecendo, né? Porque a gente começa a ler o livro, anota, parte para o próximo. Quando você começa a ler o próximo livro, você se concentra nele. O que você leu antes, você provavelmente vai esquecer. E existe um motivo para isso acontecer, que é a curva do esquecimento. O nosso cérebro não foi feito para armazenar informações, ele foi feito para ter ideias. Então, quando você acha que, por mais que você tenha entendido uma coisa, aquilo vai ficar no seu cérebro armazenado, é o grande erro que você comete, que impede você de realmente aprender a absorver com os livros. Porque vai esquecer. Veja bem, eu peguei, li o livro, anotei, escrevi nas notas, comecei a ler outro livro, que se eu não me engano na época era O Segredos da Mente Milionária, e simplesmente é como se essas informações tivessem sido evaporadas. Então o que eu pensei? Poxa, olha o quanto de coisa que eu tinha deixado debaixo da mesa. Né? Tinha deixado pra lá, porque eu li, aprendi, coloquei aqui as notas e esqueci. E quando eu fui gravar um vídeo sobre esse livro aqui, uma resenha, inclusive tem no meu YouTube lá, é um dos vídeos mais antigos do canal, quando eu fui ver, eu falei, caramba, eu deixei todos esses conceitos aqui pra trás, ó, inclusive Corrida dos Ratos. E aí quando eu preparei o meu material para gravar o vídeo, o meu roteiro para gravar o vídeo, eu lembrei desses ensinamentos e eu comecei a colocar em prática. Porque naquele momento eu vi o quanto foi a minha ignorância de ter lido o livro, ter pego informações ali muito importantes, mas ter esquecido de colocar em prática. Então eu digo que essa edição me ajudou, por quê? Porque a partir daquele dia eu descobri que anotar as coisas e revisitar essas anotações é muito importante. Então você lê o livro, você anota aquilo que é importante, traz para o papel, e mesmo fazendo isso, você vai achar que já é suficiente, mas não é. Revisite depois de um tempo. E você vai ver que vai fazer muito mais sentido. E quando eu revisitei, aquilo ficou mais fácil, porque é como se eu tivesse aprendido novamente o conteúdo de uma forma que eu aprendesse ainda mais. Então ficou tão claro na minha mente que eu comecei a colocar em prática. Eu vendi o carro, né? Eu tinha um Punto na época, eu vendi o Punto, comecei a andar de 99, a Uber estava começando a ser lançada aqui no Brasil, saiu mais barato, porque o carro para mim era um passivo. Na época a gente quase comprou um apartamento, eu e a Fernanda, um ano depois a gente queria financiar um apartamento, Minha Casa Minha Vida, eu falei, não, vamos viver de aluguel, vamos imobilizar o nosso dinheiro, que é uma outra coisa que o livro fala, né? Quando você imobiliza o seu dinheiro, você perde as oportunidades. E a grande transformação foi que o livro fala que as pessoas ricas, elas fazem o dinheiro trabalhar para elas. E elas fazem isso por meio de empreender. Porque quando você vende suas horas para o seu chefe, quando você é um funcionário, suas horas são limitadas. Não tem como você vender mais do que 8, 10 horas por dia. Agora, quando você vende um produto, um serviço, se você conseguir produzir ele bastante, você tem ali um bem que é ilimitado. Ou seja, vale muito mais a pena você ter um negócio e vender produtos e serviços do que você vender as suas horas. Porque o tempo é o bem mais escasso e mais valioso que existe para a gente ficar vendendo ele. E ele é limitado também. A gente não consegue vender muito. Então isso foi a grande transformação que esse livro trouxe para mim. O Pai Rico, Pai Pobre. No sentido de, se eu quiser ser alguém bem sucedido financeiramente, eu preciso criar meu negócio. E na época eu fundei com a minha esposa um e-commerce de coleira, acessórios para pet, gatos, cachorros em geral. E eu comecei a perceber que realmente aquilo era o que eu queria seguir. Mais pra frente eu acabei migrando para o Quem Ele Enriquece, larguei o produto físico para ir para o infoproduto. Mas esse livro foi um livro que me trouxe isso. E era um ensinamento que... Eu digo que tem dois tipos de ensinamento. Tem aquele ensinamento que você aprende, que você fala assim, caramba, que interessante. E tem aquele tipo de ensinamento que tem em livros como esse que você fala, caramba, não vou conseguir dormir à noite porque isso daqui está fazendo a minha cabeça fritar. E realmente, quando você lê um livro desse, ele tem um impacto tão grande que você fala, eu vivi a vida inteira
atrás de uma informação de crenças, né, que meus pais me passaram, que a escola às vezes passa pra gente, e que um livro ali de R$30, pra mim foi mais caro, né, porque eu fiquei devendo a FECAP, mas às vezes um livro ali de R$20, R$25 te traz ali uma explosão de informação que tira o sono. E quando alguma informação tira o sono, coloca em prática. Então, o terceiro erro que você comete é justamente esse, de você ler e não anotar. Só que mais do que isso, mais do que você anotar, revisite a sua anotação. Você não vai colocar as coisas em prática somente lendo. Só que as pessoas elas acham o seguinte, que ler já é uma atividade boa. Pô, eu tô lendo. Pegar o livro e fazer isso, né? Assim, ó. A pessoa já se sente bem. Já libera ali uma felicidade nela. Porque realmente ela está na frente de muitas pessoas que sequer compram ou sequer abrem um livro para ler. Só que com o tempo eu percebi de que não adianta nada você fazer isso. O que realmente transforma é você pegar esse conhecimento e transformar em sabedoria. Qual que é a diferença de conhecimento para sabedoria? A diferença é que conhecimento você tem aqui, mas a sabedoria você coloca em prática. Uma pessoa sábia, aquela pessoa que sabe usar o conhecimento a favor dela. Uma pessoa conhecedora, ela conhece muita coisa. Ela consegue falar sobre muita coisa. Mas a vida dela não é sobre aquilo que ela leu. Ela não chega a colocar na vida dela. Então olha que coisa, imagine você ler um livro como esse, Pai Rico, Pai Pobre, com um monte de informação que pode mudar a sua vida, que mudou a minha, e simplesmente pelo fato de eu não anotar, simplesmente pelo fato de eu achar que apenas fazendo essa atividade de ler me deixaria mais inteligente e, pô, já tá bom, isso faria com que eu não tivesse a transformação que eu tive. Talvez você não estivesse vendo esse vídeo, porque esse livro fez eu querer empreender, fez eu querer passar minha mensagem para as pessoas. Então, quando você vê livros como esse que está tirando o seu sono, de tanta informação que você está se empolgando, anota. E obrigado por essa edição aqui que fez eu anotar, né? Não tinha muita escolha. Eu anotava. Rafael, mas o que eu anoto? Gente, não entra nessa noia de o que eu anoto. Que cor de caneta marca-texto que eu utilizo, post-it? Começa fazendo o básico, depois você pula e vai para um grau de conhecimento maior. Mas anota. Então, eu quis trazer nesse vídeo aqui um pouco da minha vida, do que eu coloco em prática, dos livros que moldaram a minha personalidade, e faço o mesmo. Quando eu for ler o próximo livro, que livro tiver, te encantando, use aqui as 3 lições que eu te expliquei nesse vídeo, né? Escolha um livro ali que realmente vai te transformar. Não queira aplicar tudo que tem no livro, se você aplicar uma coisa só já está muito bom, e anote. Use outro sentido além de apenas usar ali os olhos, né? Use também a mão, use o tato. Isso vai fazer você se transformar e aplicar mais os livros que você lê. E comenta aqui qual livro que você quer que eu traga uma resenha. Quem sabe eu já não li esse livro e trago como que eu apliquei ele na minha vida. Vai ser muito bacana, tá bom? É isso aí. Não esquece de deixar o like, porque sempre tem vídeo novo aqui. E quanto mais você deixa o like, mais pessoas aprendem com ele. Valeu!